Bom, pessoal, falar de filosofia é falar de Arthur Schopenhauer, um filósofo alemão do século XIX, conhecido como pessimista, nihilista, mas do meu ponto de vista ele é apenas um realista, com um realismo propositivo e visceral, que não teme a verdade, que não teme um realismo forte, cru, um realismo até certo ponto sombrio, mas um realismo verdadeiro. Em seu livro Parerga Paralipomena, de 1851, no seu capítulo mais interessante para mim, que chama-se Aforismos para a Sabedoria de Vida, Schopenhauer busca entender a questão da felicidade. É possível a felicidade, que é, na verdade, o sentido da vida para muitos filósofos. Segundo ele, felicidade, dentro dessa questão de estar profundamente ligado a si mesmo, é a arte de cultivar a si próprio, apesar das contingências do mundo, da complexidade das coisas, do sistema caótico em que a vida humana se delineia. Para ser feliz é fundamental, em primeiro plano, a saúde e depois uma consciência sem culpa, muito parecido com aquilo que os estoicos chamam de imperturbabilidade da alma. Conhecer-se a si mesmo é fundamental e, principalmente, ter um projeto existencial, muito parecido com aquilo que diz Jean-Paul Sartre, também de um projeto existencial. Para Schopenhauer, é fundamental saber o que se quer e, principalmente, entender as vocações, as habilidades que você possui, para que você possa exercê-las de maneira mais confortável para estabelecer com a vida uma relação mais confortável e tranquila. Sabedoria, segundo Schopenhauer, é o equilíbrio entre presente e futuro. Só o presente é real. Só o presente existe. Só o presente é certo. É no presente que reside a existência. É no presente que o ser humano estabelece suas conexões consigo mesmo e com o mundo. E é insensato rechaçar um bom momento presente, porque cada dia é por si só uma vida. Essa frase ele gosta muito e percebi muito quando li esse livro, que ele deve ter lido muito e gostado muito dos estoicos. Essa é uma frase de Sêneca, e ele usa muito Sêneca como estrutura dos seus argumentos em vários momentos. Para Sêneca, cada dia é por si só uma vida. E por esse motivo, o nosso amigo Schopenhauer diz da necessidade de viver o hoje da forma mais profunda possível. Pensar muito nos males que virão amanhã é de uma tolice absoluta, porque por mais possíveis que esses males sejam, eles são incertos. E é só o dia de hoje que nós temos. E esse dia só existe uma vez e depois nunca mais. O amanhã também se torna um novo dia quando chega, talvez não da maneira como você esperava, mas ele também é apenas mais um dia, que também será vivido apenas uma vez. Vivemos nossos belos dias, vivemos nossas experiências do cotidiano sem perceber, sem entendê-lo, sem mergulharmos nele. E quando chegam os dias ruins, nós queremos os bons dias de volta. Por isso é importante não temer o hoje, entender o hoje e viver esse hoje intensamente. Carpe diem. Toda limitação humana
inclusive a espiritual. E quando Schopenhauer diz espiritual, ele quer dizer intelectual, ele quer dizer moral, ele quer dizer tudo aquilo que está colocado na nossa mente, podemos dizer também tudo aquilo que está contido na nossa psique, é benéfica nessa felicidade. Quanto menos espaço para convivência, quanto menos espaço para você buscar conflitos, é melhor para a sua felicidade, segundo ele. O estímulo da vontade, a vontade para ele é a força máxima, é o princípio de tudo, do qual tudo se origina, é uma força imponderável, incontrolável, selvagem. E quanto menor o estímulo da vontade, mais feliz e menos sofrimento você terá. Porém, para ele, por mais que isso seja verdade, o sofrimento é positivo, ele é fundamental. O sofrimento deveria ser uma disciplina para os jovens entenderem a sua importância. E a felicidade é negativa, porque a felicidade dá preguiça, a felicidade engana, a felicidade ilude. A maior simplicidade de nossas relações, enquanto não produz tédio, nos torna felizes num determinado momento, pois permite que nós sintamos a própria vida. Nosso bem-estar e sofrimento é o que preenche e ocupa a nossa consciência. Como somos, como nossa consciência é, como nós lidamos com o nosso dia a dia, como nós entendemos nossas escolhas. Portanto, é fundamental que nós entendamos que a nossa vida intelectual, a vida espiritual, segundo Schopenhauer, nos traz mais benefícios, nos traz mais tranquilidade, porque a vida real é cheia de compromissos e de decepções e de frustrações. Viver com bom senso seria a base da nossa vida, é fundamentalmente refletir sobre as próprias escolhas. Manter consigo um contato, uma autocrítica que nos faça avaliar aquilo que fizemos. Se o nosso juízo anterior foi importante, o nosso juízo de agora é um pouco melhor. A maneira como ele vê essa nossa relação com a gente mesmo se parece muito com Sócrates, quando ele diz que uma vida examinada não vale a pena ser vivida. Mas o fundamental da sua teoria é quando ele diz o seguinte: para ser feliz é fundamental bastar-se a si mesmo. Ser de tudo em tudo para si mesmo. Levar consigo tudo que é teu. A felicidade é dos que buscam a si mesmos. Essa frase é de Aristóteles, na Ética a Eudemo. É impossível poder contar seguramente com outra pessoa, a não ser consigo mesmo. Os desconfortos, as desvantagens, os perigos, os aborrecimentos que a sociedade traz consigo são inevitáveis e são incontáveis. O equívoco para ser feliz é viver em grande estilo, é viver de forma muito vaidosa, vivendo uma vida miserável numa sucessão de alegrias fúteis que não significam nada. Cada pessoa só pode ser ela mesma estando sozinha. Só uma pessoa pode ser si mesma por inteira vivendo sozinho. Só se pode ser feliz na solidão. A solidão, segundo Schopenhauer,
é fundamental para que o ser humano consiga ter esse momento de profunda felicidade que ele tanto busca. Ora, somente quando se está sozinho é que é livre, porque você pode fazer e ser aquilo que deseja. Ele faz uma crítica severa, uma crítica profunda à sociedade e à sociabilidade. Ele diz que nós humanos, movidos pelo tédio, pelo medo à solidão, buscamos a sociedade boa, entre aspas, que tem a desvantagem de nos apresentar pessoas que não conseguiremos jamais enaltecer nem amar, e também não permitir que sejamos nós mesmos. A sociedade nos coage por causa da consonância com os outros. Para viver em sociedade, é preciso abrir mão de muito de você para poder viver dentro desse conjunto que ele chama gregarismo. Perdemos muito de nós mesmos para viver em sociedade, porque a sociedade ela busca que nos tornemos muito parecidos, ela nos nivela por baixo. Cada um só pode estar feliz ou em paz consigo mesmo quando o próprio si mesmo é rico, quando aquilo que ele possui dentro de si, e também quando as suas habilidades e talentos e vocações possibilitam para ele estar feliz consigo mesmo na solidão. Isso é magnífico. A juventude, segundo ele, deveria aprender, enquanto disciplina escolar, a suportar a solidão. Ela é a fonte da felicidade e da serenidade. Segundo Cícero, e olha, mais uma vez um estoico, quem depende de si e em si mesmo coloca tudo que tem, possui todas as condições de ser feliz. Quanto mais você tem em si mesmo, para si mesmo, tanto menos os outros passam a valer alguma coisa para você. O que tem de real valor no mundo para Schopenhauer não é estimado. E o que é estimado não tem nenhum valor. Por isso o isolamento torna a pessoa digna. Por isso o isolamento faz da pessoa alguém distinto, porque é o isolamento que te livra de todas essas armadilhas sociais. Os seres humanos são muito sociáveis e preferem andar em bandos. Segundo Schopenhauer, isso é um grande erro. É o que ele chama de gregarismo. A monotonia da sua própria presença os torna insuportáveis para si mesmo. Por isso eles buscam o contato social. Segundo Le Bruyère, todos os nossos problemas vêm de não podermos ficar sozinhos. A sociabilidade, segundo Schopenhauer, está entre incluir noções mais perigosas e nocivas, pois nos coloca em contato com pessoas moralmente ruins, moralmente pervertidas, moralmente obtusas, para se tornarem partícipes da felicidade e da paz de espírito. Os cínicos, como Diógenes, abriram mão de todo tipo de propriedade. Eles não queriam vínculo nenhum com essa loucura da vaidade, da imbecilidade do ter. Embora existam muitas ruins no mundo, embora existam muitas coisas ruins no mundo, a pior delas, para Schopenhauer, é a sociedade. Ele é um antissocial, literalmente. E ele usa uma frase de Voltaire, que, segundo ele, é um dos filósofos mais sociáveis que existe, que diz que
O mundo está coberto de pessoas que não merecem que lhes dirijamos a palavra. Voltaire disse isso. É um sentimento muito evoluído a nossa tendência para o isolamento e a solidão. Porque para Schopenhauer todos os patifes são sociáveis, o que é uma lástima para ele. A inveja que advém dessas relações humanas forçadas pela sociedade é um vício e um infortúnio simultaneamente. Por esse motivo, ele usa mais uma vez o estoico Sêneca para dizer que alegremo-nos com nossa condição sem nos compararmos com os demais. Nunca haverá felicidade para aquele que se atormenta com a felicidade alheia. Ele coloca tudo dentro de você, isso é magnífico. E ele coloca uma coisa muito interessante, e aí eu peço licença àqueles que dizem que o meu nobre amigo Schopenhauer, ele é um pessimista. Eu vou dizer ipsis literis aquilo que está num parágrafo do Parerga Paralipomena. Prestem muita atenção. Todo dia é uma pequena vida. Cada despertar e se levantar é um pequeno nascimento. Cada nova manhã é uma pequena juventude. E cada ir para a cama e adormecer é uma pequena morte. Dizer que palavras desse nível são palavras pessimistas é porque não se entende quando um filósofo atravessa a barreira de toda a tolice estigmatizante e traduz a realidade de maneira tão profunda. Essa é a realidade. Segundo ele, só a perda nos ensina a valorizar as coisas. Porque em nossa vida em sociedade valorizamos apenas o ter, apenas a mentira, apenas esse condicionamento maluco ou maldito de ter de nos comportar de acordo com protocolos. Por isso é fundamental estabelecer objetivos para os nossos desejos, para as nossas ambições, aplacar nossa fúria, abster-nos de determinadas paixões. E aí ele fala uma coisa muito interessante, que ele diz que o ser humano deve aprender a se autocoagir, submeter-se a si mesmo à própria razão, para que ele possa controlar-se, entender-se, traduzir para si mesmo uma linguagem que o mundo o obriga a seguir, porque a coação do mundo é brutal, a coação da sociedade é cruel, a coação que a sociedade impõe, baseada na vaidade e na mentira, é perigosa, mas a autocoação não. A autocoação é mais ou menos, algo dentro de si que lhe impõe limites e obriga você a passar toda a sua vida pela razão, nunca pela fantasia, jamais pela fantasia e pela ilusão. Segundo ele, a vida consiste em movimento e por isso é fundamental que façamos algo, que não nos deixemos vencer pelo ócio, pela preguiça, porque fazer algo nos dá a capacidade de abrir portas diferentes e nos dá a possibilidade também de construir coisas novas. O sono, segundo ele, é uma parcela de morte. O sono é um empréstimo concedido pela morte. Schopenhauer, o grande,